Olá pessoal, um outro tipo de dado de referência que nós vamos ver nesse vídeo é o dado chamado objeto ou object. Esse tipo de dado, pessoal, ele tem uma similaridade com os objetos do mundo real. Então, no mundo real, existem alguns elementos que possuem características, como as pessoas, os livros, os automóveis, um pet. Que características seriam essas? Por exemplo, o nome, a idade, o tamanho, o peso, o número de páginas, o modelo, o tipo de motor, quantas portas e etc. Dependendo então desse elemento do mundo real, ele vai ter suas características próprias e a gente pode juntar todas essas características em uma única variável. Então, se nós podemos entender que um objeto ou um object aqui no JavaScript é um tipo de variável que possui características próprias que são agrupadas em um mesmo lugar. Okay? Então, por exemplo, se eu tenho um livro e eu chamo esse livro de... crio uma variável para esse livro, let título igual introdução ao JavaScript, let número de páginas igual a 500. Como essas duas propriedades, elas também são chamadas de chaves aqui no JavaScript, elas se referem a um mesmo objeto, a gente pode agrupá-las ou colocar dentro de um mesmo local da seguinte forma. Const livro. É muito comum utilizar constante para criar objetos, não é obrigatório, pode ser utilizado let também, mas é bem comum utilizar uma constante. Já explico o motivo. Const livro igual, como é um objeto, a gente vai abrir e fechar chaves, ok? Um ponto e vírgula no final, porque nós vamos criar agora aqui a lista das propriedades. Isso aqui pode ser na mesma linha ou pode ser em linha separada. Então, a primeira propriedade é o título. Nesse caso, internamente, eu não preciso colocar const ou let para declarar esta propriedade. Título, dois pontos, e aqui a gente coloca, então, introdução ao JavaScript da forma que nós tínhamos feito ali do lado de fora. Aqui a gente vai utilizar uma vírgula, porque isso aqui está dentro dessa abertura e fechamento de chaves. Você pode entender como se fosse uma lista de características ou propriedades separadas por vírgula. E aqui nós vamos colocar aqui, então, o número de páginas 500. Não preciso colocar uma nova vírgula porque é o último elemento dessa lista. Eu só tenho duas propriedades, ok? Ou duas chaves, e elas estão separadas aqui por vírgula. Tudo bem se eu tivesse colocado numa linha só, dessa forma. Isso aqui está ok, Ctrl F. Ou da forma que eu coloquei, que é uma das formas mais comuns da gente utilizar com quebra de linhas. Utilizando aqui nosso método do log para exibir no console. Se eu apresentar aqui o título Ctrl S, ele mostra essa variável aqui de fora. Se eu escrever livro, ele me mostra então que existe uma variável do tipo objeto. Essa variável ela tem dois atributos, ou duas propriedades. Uma delas é o número de páginas, 500 páginas, e o título Introdução a JavaScript. Nós podemos acessar isso daqui também escrevendo livro.título diretamente. Ele mostra somente o título do livro, ou poderia ser livro.número de páginas. Ele exibe aqui o número de páginas igual a 500. Ou nós poderíamos ter colocado uma outra anotação que não tão comum, utilizando os colchetes, livro e título entre aspas simples aqui dentro do colchete. Ele mostra, e aqui poderia ser livro, número de páginas, também mostra. É bem mais comum a utilização usando ponto. Nós podemos também alterar o valor de cada uma dessas propriedades. Porque isso daqui é nós declaramos esse objeto como um const, e quando a gente faz isso, por exemplo, aqui se eu coloco const número de páginas, eu não consigo mais mudar esse valor. Se eu tentar aqui, ó, número de páginas recebe 4,
vai aparecer um erro indicando que eu estou tentando atribuir valor para uma constante, ok? Mas quando nós estamos trabalhando com um objeto, a gente pode dizer que um objeto é uma constante, mas no caso nós não estamos mexendo nesse nome do atributo ou dessa propriedade. Nós podemos alterar aqui o valor da propriedade, ou também chamado de chave. Esse valor chave é que nós podemos alterar. Então, se eu fizer aqui título, se eu fizer livro, ponto, título, recebe um novo valor aqui, JavaScript avançado. Ctrl S e eu exibir aqui o título, vocês vão ver que agora ele tem um novo título. Nós alteramos o valor deste atributo chave aqui, dessa chave do livro, ou do objeto livro. Poderíamos fazer a mesma coisa então com o número de páginas, trocar aqui de 500 para 800, por exemplo, e exibir um novo número de páginas. Nós podemos também acrescentar uma nova chave no nosso objeto livro, ou uma nova propriedade, mesmo depois que nós já declaramos ela, simplesmente, neste exemplo aqui, escrevendo livro, ponto, nome de uma nova propriedade, por exemplo, editora, e atribuo um valor para ela, como por exemplo, superpress. Ctrl S foi acrescentado. Se nós exibirmos este objeto livro, observe que então agora a gente tem um objeto com 3 chaves, que é a editora, número de páginas e o título. Agora eu vou criar um outro tipo de objeto chamado pessoa. Lembra que eu posso fazer isso em linhas separadas ou na mesma linha. Eu vou utilizar os seguintes valores chaves. Eu posso também, pessoal, além de colocar dois valores chaves simples como esse, colocar um atributo composto ou uma chave composta dessa forma. O endereço ele pode ter também uma lista, como por exemplo uma rua e um número. Por enquanto vou deixar assim, Ctrl S. Observe que deu um erro, indicando que a forma que eu inicializei essas propriedades estão erradas, que eu coloquei igual aqui ao invés de 2 pontos. Ctrl S novamente, nosso objeto foi declarado. Se eu exibir ele através do log, nós temos então aqui nossa variável do tipo objeto com 3 chaves. O primeiro nome, o último nome, e uma das chaves aqui ela é composta por mais duas chaves, um número e a rua. Eu posso acessar então o primeiro nome simplesmente aqui digitando pessoa.primeiro nome, ele vai exibir somente isso, o último nome também. Se eu quiser acessar o endereço, se eu acessar somente o pessoa.endereço, ele vai me mostrar esse objeto, porque uma das propriedades do objeto pessoa também é um objeto chamado endereço. E esse objeto chamado endereço tem duas chaves, a rua e o número. Se eu quiser acessar então as propriedades desse objeto endereço que está dentro de pessoa, eu coloco pessoa.endereço.rua, por exemplo, e aí ele mostra Rua Paraná, ou eu poderia ter colocado pessoa.endereço.número, ele mostra o número 50. Como propriedade ou chave de um objeto, além de eu utilizar, então, nesse caso aqui, uma string, outra string e um endereço, nós podemos até verificar qual é o tipo aqui, ó, se eu escrevo type of pessoa.primeiro nome, ele mostra que é uma string, último nome também, e pessoa.endereço é um objeto, e a gente pode inserir aqui dentro deste objeto pessoa, também como chave, um outro objeto que é uma função que nós já vimos anteriormente. Okay? Então, nós podemos aqui simplesmente criar uma função que vai preencher o nome completo de uma pessoa, ou vai juntar o primeiro e o último nome para exibição de um nome completo. A gente coloca aqui o nome da chave da mesma forma que a gente fez anteriormente. Não posso esquecer a vírgula aqui para separar as chaves entre si. E aqui a gente vai indicar que essa chave ela é uma função. Por que não colocou o nome da função? Porque o nome dela já está aqui.
Quando nós criamos uma função fora de um objeto, a gente cria igual nós fizemos anteriormente. Nós declaramos function, nome de uma função, por exemplo, os atributos, abre e fecha a chave. Nesse caso aqui, nós já tem o nome da função aqui, que é o nome dessa chave ou dessa propriedade. A gente só indica que ela é do tipo function, abre e fecha parênteses, quando a função precisa da abertura e fechamento de parênteses. E aqui está o corpo da função, que precisa abrir e fechar chaves, delimitando aqui o escopo dessa função. E aqui eu coloco o código que eu achar interessante para a minha função, como nós já fizemos em outros vídeos. Aqui, basicamente, eu vou retornar o primeiro nome. Eu posso, nesse caso, pessoal, simplesmente concatenado com um espaço mais o último nome. Observe, pessoal, que quando eu digitei aqui primeiro nome, o VS Code colocou automaticamente essa palavra reservada aqui, this, na frente do primeiro nome e último nome. Eu já explico sobre ela. Por enquanto, só vou salvar isso daqui. E aqui embaixo, eu vou acessar essa função. Então, se eu fizer pessoa.nome completo, se eu utilizar só dessa forma, ele vai indicar que vai mostrar o objeto função, o código da função. Para eu chamar a função, eu preciso colocar abertura e fechamento de parênteses. Okay? Então aqui eu chamei a função nome completa, que ela virou, na verdade, um método desse objeto pessoa. Quando a gente tem uma função atrelada a um objeto, a gente costuma chamar ela de método. Quando ela não está atrelada a nenhum objeto, é comum a gente chamar ela de função. Então, nesse caso, estou chamando o método nome completo vinculado ao objeto pessoa e retornou aqui Ana Silva, porque simplesmente juntou o primeiro nome com o último nome. Professor, eu vi que você fez concatenação de outra forma em outro lugar. Sim, é possível a gente utilizar um outro tipo de concatenação. Quando a gente estiver utilizando strings, eu comento novamente sobre isso. Mas essa palavra reservada this, ela é muito comum ser utilizada junto com objetos, e a tradução literal é este. Significa que é este objeto que nós estamos trabalhando. Então, da onde vem o primeiro nome? O primeiro nome é uma chave deste objeto que nós estamos trabalhando no momento, que no caso é pessoa. Se eu tivesse colocado no lugar de this pessoa, funcionaria da mesma forma. Continua funcionando igual. Então, por que a gente não usa pessoa? Porque é comum que esse this seja utilizado porque é independente do objeto que a gente está trabalhando. Se tivesse qualquer outro nome, o this funcionaria da mesma forma, porque é o objeto atual que nós estamos chamando ou utilizando aquela chave. Da mesma forma que nós adicionamos anteriormente, pessoal, uma chave a um objeto depois que ele já tinha sido declarado, nós adicionamos, poderemos adicionar novamente aqui com o objeto pessoa.celular recebe 991234, Ctrl S. Se eu acessar agora pessoa.celular, ele vai exibir aqui o celular da pessoa. Se eu acessar somente o objeto pessoa, ele vai mostrar que existe aqui a chave ou o atributo ou a propriedade celular. A gente pode também adicionar uma função como um método desse objeto, mesmo depois que ele já foi declarado. Então, basicamente, nós simplesmente escreveríamos pessoa. Por exemplo, vou criar uma função que retorna o endereço completo da pessoa. Isso aqui já é o nome do método, então só vou indicar aqui que ele é do tipo função. Vou delimitar o código da minha função, o escopo dele, e vou retornar. Aqui eu vou utilizar o outro tipo de concatenação que eu comentei anteriormente, que eu já usei em outro vídeo, que é usando a crase. E aqui eu escrevo rua, 2 pontos. Quando eu estiver utilizando crase, eu não utilizo mais o símbolo de adição, eu utilizo o cifrão, nome da variável, no caso é o endereço.rua. Veja que já adicionou o this, que se refere à pessoa. Essa vírgula, porque eu quero que ela apareça no meu texto final. O endereço.num. Ctrl S. Observe que agora a gente tem, além do método nome completo, que isso aqui é uma função, é um método
do objeto pessoa, a gente tem um outro método chamado endereço completo, ok? Se nós então chamarmos pessoa.endereço completo, abre e fecha parênteses, porque é um método, é uma função, então a gente tem que utilizar esses parênteses, Ctrl S, o endereço completo é Rua Paraná, 50 ponto, foi o que eu coloquei aqui dentro da minha string. Agora, pessoal, que nós vimos como é que nós podemos utilizar um objeto, nós vamos resgatar o conceito de outro vídeo, que é a ideia de utilização de função. E nós tínhamos utilizado uma função antes, passando como argumento, ou utilizando como parâmetro da função, quando a gente declara a função, apenas uma variável do tipo número ou string. Mas a gente pode utilizar como parâmetro da nossa função um objeto também. Então, digamos que, vou retirar essa linha, digamos que a gente cria uma função chamada exibe dados de uma pessoa. Aqui eu coloco um parâmetro qualquer. Eu vou colocar a letra P de pessoa, mas ela pode receber qualquer objeto. Se no caso o objeto é uma pessoa, P vai receber os dados de uma pessoa. Se eu tivesse criado um outro objeto qualquer objeto, se eu tivesse criado um objeto livro e passasse para essa função, o P ia assumir os valores do objeto livro. Então isso aqui aceita qualquer objeto. Dentro dessa função, eu vou então, por exemplo, utilizar o método alert, que cria aquela janela com uma mensagem, né, uma caixa de mensagem. E aqui eu vou então concatenar os valores de uma string junto com os valores das propriedades do objeto, utilizando esse tipo de concatenação, que é com a crase. Primeiro eu vou quebrar barra N, vai fazer uma quebra de linha na minha string. E aqui eu vou colocar então nome, dois pontos, cifrão, e eu vou chamar p.nome completo. Ah, mas o objeto que nós criamos chama-se pessoa. Por que você está chamando p? Porque quando nós formos chamar a função, a gente vai passar o objeto como argumento na chamada. A gente vai passar a pessoa como argumento. E o parâmetro aqui na declaração é um p. Então, p vai receber os dados do objeto pessoa. Mas aqui dentro ele vai se comportar com o nome de p, que é o que está declarado aqui como parâmetro. Então, p. Nome completo. Isso daqui é um método. Abre e fecha parênteses. Vou quebrar uma linha e eu coloco aqui o endereço. Eu vou utilizar p.endereço completo, abre e fecha chaves, porque é um método, e.celular. Basicamente é isso. Declaramos a nossa função e agora nós vamos fazer a chamada da função. Exibe dados pessoa. Com essa função, quando nós declaramos ela tem um parâmetro p, aqui eu preciso passar um argumento para ela. Quem que eu vou passar? O objeto pessoa que nós declaramos lá em cima. Ctrl S, então aparece aqui no alerta. Nome, Ana Silva, endereço, Rua Paraná 50, celular 991234. Observe que esse conteúdo é exatamente o resultado da concatenação dessas palavras com os valores dessas chaves que nós utilizamos aqui com o cifrão e as chaves, essas chaves dos objetos, né? Eu poderia, no lugar de um alert, ter utilizado também a exibição desses dados no console, utilizando console.log. Ctrl S, isso aqui foi exibido no console agora. Então aqui a gente tem uma outra forma de utilizar objetos junto com uma função.